Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Então, crianças, hoje chegamos aqui à quarta-feira, né? Dia 30 de setembro de 2020. E a tia Luana está aqui hoje para mais um dia de atividades bem disposta para vocês, tá? Hoje aí vamos revisar aqui a família silábica da letra T e fazer algumas atividades. Crianças, relembrando aqui, vamos fazer a leitura novamente da família silábica da letra T. Ó, tá, té, ti, tó, tu, tão. Lembrando que como eu estou apresentando aqui as sílabas da família silábica, o som do T, às vezes você vai ler T. Ó, como que eu quero te explicar? Vamos supor que você vai ler a palavra camarote. Ó. Camarote. Ó, tá, té. Tá vendo? A gente fala té, mas aqui é té. Então, as palavras, o som da leitura em algumas palavras vai mudar um pouquinho. Então, quando a gente lê tá, té, ti, tó, tu, tão. Tá, tu, ó. O tá até que não muda, ó. Tá. Tu, tá vendo? Ó, tubarão, ti, tá, té, ti, tijolo. Tá normal também o som, né? Tem que prestar atenção nesse som, ó. Tijolo. Então, tá, té, ti, então o ti tá com o mesmo som. Ó, tá, té, ti, tó. Ó, o tó. Tó. Como você vai escrever todo? Ó. Dá pra ver, né? Ó. Aqui a gente está lendo o quê? Tá, té, ti, tó. Não é tó. Aqui já na leitura dessa palavra aqui, você vai ler to. Todo. Essa pré-leitura aqui da apresentação da família silábica é mais para vocês o quê? Guardarem na cabecinha de vocês o som das palavras. Mas em algumas palavras vai conter o quê? Um som, uma sonificação diferente, certo? Igual que todo. Aqui a gente lê tá, té, ti, tó. Não é o tó aqui, é o todo. Deixa eu ver outra palavra com T. Camaró. Ai, esqueci tá errado aqui. Camarote. Eu só pensei e escrevi, viu, crianças? Desculpa que a tia Luana errou. Camarote. Camarote. Então aqui, ó, T. Tem um som o quê? Diferente, não é, crianças? Igual a tia Luana explicou, tá, té. Aqui não é té, camarote. Você vai falar T, não fala té. Tá vendo? Então tem essa diversidade de som das palavras, tá bom, crianças? E para vocês fazendo a atividade portuguesa agora, e descobrindo esses novos sons, vocês vão fazer aí uma pesquisa de algumas palavras. Pode estar usando aí, igual a tia Luana fala sempre, né? Revistas, jornais, buscando aí essas informações na internet, com a ajuda do pai e da mãe, da avó também, o adulto que estiver perto de você. Livros também do ano passado, que você não usa mais, pode estar reportando. Então, você vai pesquisar aí as palavras que contêm estas sílabas, tá bom? Aí você pode estar aí analisando se o som delas é diferente ou não, tá bom, crianças? Então, essa é a nossa atividade de hoje de português. Crianças, agora, falando em geografia, agora nesse momento, passando aí para a aula de geografia, vocês vão pegar aí a ficha de número 15, esta daqui, que vai falar sobre a região norte do Brasil. Lembra que a tia Luane falou para vocês que no Brasil temos o quê? 5 regiões, não temos?
Então, uma das regiões do Brasil é a região norte. Aqui na região norte, eu vou apresentar aqui na ficha para vocês e logo após a fala da tia Luane aqui, eu vou estar mandando para vocês um vídeo aí de apresentação da região norte, que vai ficar mais apresentado para vocês, com imagem de animais, da vegetação de lá, para vocês estarem conhecendo mais a região norte, tá bom? Fica mais fácil de vocês compreenderem. Então, aqui na região norte, olha, temos o Amazonas, o estado do Amazonas, do Pará, do Tocantins, da Rondônia, do Acre, Roraima, Amapá. Então, quantos estados que tem a região norte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados. Ó, o Amazonas e o Pará são os dois maiores, né? O Amazonas é o maior, um pouco do que o Pará, né? O Pará é menor, pouca coisa. Tá vendo? O menorzinho que aparece aqui é o Acre, tá vendo? Tem o Tocantins, o Amapá, que eu disse, Roraima e Rondônia. Então, esses daqui são o quê? Os estados da região norte do Brasil, crianças. É muito importante vocês conhecerem as regiões do Brasil, para vocês aí terem um conhecimento a mais, né? Porque vocês vão poder mais para frente, lá na 4ª série, no 5º ano em diante, que vocês vão, como que eu falo? Poder conhecer mais coisas, mais detalhes, as cidades, essa divisão do território aí brasileiro e outras coisas, tá bom? Agora a gente vai aprender somente aí o mapa, os estados e a região, tá bom? Para vocês terem um conhecimento diferenciado, tá bom, crianças? Então, crianças, eu vou passar o vídeo para vocês agora da região norte e depois do vídeo, vocês podem colorir aqui, deixa eu voltar aqui, né, no mapa, os estados, vocês podem pintar um de cada cor. Só não pode, crianças, prestem atenção, só não pode, por exemplo, começar a pintar aqui o Amazonas, tá vendo que é divididinho aqui? Não pode misturar, tem que pintar separadinho, até no limite da linha, viu? Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados. Então, vocês vão utilizar 7 cores para estar aí pintando o mapa. Lembrando que não pode pintar mapa de qualquer jeito, tá bom? Tem que ser bem colorido e bem no limite aqui das linhas, da divisão aqui, tá bom, crianças? Depois aí, a tia Luana, como eu estava falando, eu vou passar para vocês um vídeo aí da região norte para vocês, tá bom? Da cultura do povo de lá também. E depois a tia Luana coloca uma historinha no final, tá bom, crianças? Um beijo para vocês e eu vou ficar aqui aguardando vocês amanhã, tá bom? Às 15 horas, vamos ter aí a videoconferência. Eu vou ficar aguardando a participação de todos vocês, tá? Vocês estão de parabéns, todo mundo fazendo as atividades, né? Todo mundo participando aí das nossas aulas da videoconferência, que é ao vivo, né? Isso é muito importante, eu ver como que vocês estão desenvolvendo, né? E a tia Luane tem só agradecer pela turma linda, maravilhosa e participativa, e também pelo capricho que vocês estão fazendo as atividades, o empenho, a dedicação, tá bom? Um beijo para vocês então e até amanhã, turminha. Beijão! Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre região norte. Preparados? Então vamos lá! A região norte é formada pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Essa região é a maior entre as 5 regiões brasileiras definidas pelo IBGE, compreendendo quase a metade do território nacional. A floresta amazônica, que abrange a maior parte do território da região, tem forte influência no clima do Brasil.
As temperaturas sempre elevadas e o longo período anual de chuvas favorece o desenvolvimento da vegetação densa e da grande biodiversidade. Na região norte predomina o relevo plano e baixo. Os inúmeros rios que cortam a floresta amazônica, passando pelos terrenos mais planos, apresentam desníveis suaves. Isso favorece a navegação e compensa as dificuldades de deslocamento por terra impostas pela vegetação densa. Os rios da região norte. Na região norte encontra-se a maior parte dos rios brasileiros. A chuva abundante é a principal fonte de água que abastece esses rios, mas não é a única. O rio Amazonas, por exemplo, nasce no Peru, onde é formado pelas águas das geleiras presentes na Cordilheira dos Andes. Vários rios da região norte são utilizados para transportar pessoas e mercadorias. Assim como as áreas de florestas, os rios da região norte são atrativos turísticos. Uma das principais atrações é o encontro dos rios Negro e Solimões, nas proximidades de Manaus. As águas escuras do Rio Negro e as águas barrentas do Rio Solimões não se misturam logo que se encontram e formam esse fenômeno peculiar. Outro atrativo da região são as ondas chamadas de pororoca, formada no rio Amazonas e retratadas na imagem. Ribeirinhos da Amazônia. As populações ribeirinhas são povos que vivem nas beiras dos rios da região amazônica. Suas moradias são construídas utilizando a madeira como principal alternativa de construção, construídas alguns metros acima do nível do rio para evitar que sejam invadidas pelas águas durante as enchentes. As palafitas ainda possuem a tecnologia de uso de tábuas para subir o piso nos períodos de cheia. O rio possui um papel fundamental na vida dos ribeirinhos. É através dele que são estabelecidas ligações entre as localidades com a utilização de jangadas e barcos como único meio de transporte. O rio é a sua rua. É nele também que os ribeirinhos executam uma das principais atividades que lhes proporciona fonte de renda e de sobrevivência: a pesca. Os povos da floresta. Os grupos humanos que vivem do extrativismo vegetal, como os seringueiros e os castanheiros, assim como as comunidades ribeirinhas que vivem da pesca e da agricultura, e os grupos indígenas que obtêm recursos de diferentes formas, caça, pesca, coleta e agricultura, são chamados de povos da floresta. Esses povos dependem da floresta para sobreviver e cultivar suas tradições. Seus modos de vida permitem o uso sustentável dos recursos da floresta, ou seja, não prejudicam sua conservação. Para esses grupos, a ligação com o ambiente em que vive significa mais do que uma forma de obter alimentos e moradias. Os costumes, os conhecimentos, as crenças, o modo de se vestir, os vínculos sociais e as manifestações culturais expressam a relação que estabelecem com a vegetação, o solo, os animais, as fontes de águas, etc. No entanto, o avanço da exploração destrutiva por grupos de garimpeiros, madeireiros e fazendeiros ameaça a permanência desses povos em suas terras. Há muitos casos, por exemplo, de conflitos entre indígenas e representantes desses grupos. Os povos indígenas. Os povos indígenas tiveram sua população muito reduzida desde o início da colonização europeia, mas ainda tem significativa participação e influência na região norte. Muitos povos seguem vivendo em meio à floresta amazônica e conservam sua cultura e seus costumes. Há também grande número de indígenas que vivem em cidades, integrados ao modo de vida urbano. Mesmo nas cidades, boa parte deles preserva elementos da tradição de seus ancestrais. A culinária da região norte. A mistura de arroz e feijão é conhecida como base da alimentação brasileira. No entanto, a região norte tem vários pratos típicos que são desconhecidos por boa parte da população de outras regiões do país. Entre os pratos tradicionais da região norte estão as caldeiradas, a maniçoba, o pato no tucupi, o tacacá e vários pratos com peixes. Também foram incorporadas à culinária da região muitas frutas nativas, como o açaí,
o bacuri, o buruti, o cupuaçu, a pupunha, o tucumã, o uxi, entre outras. A agricultura e a pecuária. A agropecuária é uma das atividades econômicas que mais se desenvolvem na região norte. Entre os gêneros mais cultivados estão a soja, a cana-de-açúcar, o café e o algodão. Na atividade pecuária, destaca-se a criação de gado bovino em grandes propriedades para a comercialização de carne. A busca de novas áreas para a produção agropecuária tem provocado o avanço do desmatamento, tanto no cerrado quanto na floresta amazônica. Além disso, com a substituição da vegetação natural por pastagens, o pisoteio do gado fragiliza o solo, que fica mais exposto ao processo de erosão. As cidades. A região norte é muito conhecida pelos ambientes naturais, mas também tem cidades importantes e históricas. As duas maiores cidades da região são Manaus, capital do Amazonas, e Belém, capital do Pará. Elas estão hoje entre as maiores cidades brasileiras e concentram boa parte da indústria, do comércio e dos serviços da região. Manaus é a maior cidade da região norte e desde 1972 abriga um grande polo industrial, a Zona Franca. Trata-se de uma área em que o governo concede reduções ou isenções de impostos às indústrias que nela se instalam. A medida atraiu muitas empresas brasileiras e estrangeiras, principalmente do setor eletroeletrônico. Além dos empregos e do desenvolvimento econômico que gerou, esse polo industrial também contribuiu para o crescimento muito rápido da população. Porém, a expansão da infraestrutura não acompanhou as necessidades da população. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula. Pedro e o Lobo. Esta é a história de Pedro, um pequeno cuidador de ovelhas, que levava seu pequeno rebanho para pastar, entediado e com muita frouxidão. Sentado na velha colina de onde Pedro vigiava tudo, lhe ocorreu um plano, com a ideia de rir um pouco. Saiu correndo colina abaixo, gritando: "Lobo! Eu vi um lobo!" E todo o povo corria assustado. "O que está acontecendo, Pedro?" Todos gritavam, e Pedro parava na frente de todos e ria. "Hahaha! Eu enganei vocês!" Pedro voltou para sua colina em seguida, cuidando das suas ovelhas. E quando se sentia entediado, voltava a fazer o mesmo. Saía correndo colina abaixo, gritando: "Lobo! Eu vi um lobo!" E todo o povo corria assustado. "O que está acontecendo, Pedro?" gritavam todos. E Pedro parava na frente de todos e ria. "Eu enganei vocês de novo!" Pedro voltou para sua colina em seguida, cuidando das ovelhas. E se outra vez ficava entediado, voltava a fazer o mesmo. Saía correndo colina abaixo, gritando: "Lobo! Eu vi um lobo!" Mas nada do povo sair para ajudá-lo. "É só o Pedro que engana todo mundo!" E Pedro parou e se deu conta de que ninguém saiu. Ué, ninguém saiu! Uma tarde, Pedro cochilava. Estava confiante de que nada estava acontecendo, mas o lobo se aproximava. Tinha fome e ninguém estava vigiando. Pedro acordou e com seus olhos viu um animal selvagem, o lobo feroz. Tremendo de medo, ele despertou e saiu gritando a plenos pulmões: "Ajuda! Ajuda!" Saiu correndo colina abaixo, gritando: "Lobo! Eu vi um lobo!" Ninguém do povo saiu para ajudá-lo. "É só o Pedro que engana todo mundo!" E Pedro, que corria, se deu conta de que ninguém saiu, mas dessa vez havia um lobo. Como Pedro viu que ninguém saía, decidiu subir a colina e enfrentar o lobo com coragem.
pegou umas pedras e subiu. O lobo estava quase comendo as ovelhas, que não podiam se defender. Pedro jogou todas as suas pedras e o lobo se virou para ver quem era. Você acha que pode ir comigo com essas pedras? Terei que te comer primeiro, menino bobo. Sou o lobo feroz. Pedro, assustado, tremia as pernas e não se deu conta de que 3 ovelhas escaparam e foram até o povo pedir ajuda. As pessoas se deram conta de que estavam em perigo e todo o povo saiu para ajudar Pedro. Afugentaram o lobo, que se foi dizendo: Tem muita gente neste povo! E as ovelhas foram salvas. O povo todo comemorou. Pedro aprendeu que não é bom dizer mentiras, pois ninguém acredita em você quando precisa de ajuda. Essa é a lição.